Boa noite, graça e paz. Estamos ao vivo pelo Facebook, Ministério Graça e Intimidade Macaé. Tenho a grata satisfação desse domingo chuvoso e maravilhoso, né? Hoje temos uma temperatura mais amena, graças a Deus. Estamos reunidos aqui no bairro Lagomar, W16, número 240, na cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Certamente, você que está ao vivo conosco, MGI Rio das Ostras, quero mandar uma saudação para o irmão Silvio, para a irmã Sheila, irmã Sandra, família do irmão Silvio, família da irmã Sheila, família da irmã Sandra, para todos a nossa saudação. Hoje, filha, por gentileza, chega um pouquinho para lá, só para a gente poder mostrar. Hoje nós temos um cliente aqui. A nossa comunidade, irmãos, ela trabalha com o amor, a dedicação de todos. Desde o início da comunidade nós temos trazido à tona esta verdade da palavra de Deus. Por quê? Nós, a comunidade Ministério Graça e Intimidade, o nosso nome já diz graça e intimidade. Nós primamos pela intimidade com Deus e que automaticamente essa intimidade com Deus ela gera um crescimento em cada mente, em cada coração, em cada vida. E graças a Deus, o povo da graça de Deus, ele tem tido esta unidade, esta união. Nós ganhamos um presente da irmã Marinha, do irmão Domingos, o nosso banner, né? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção. Filipenses 1:9. Sou salvo pela graça, mas não fui de graça. Este é o Ministério Graça e Intimidade. Nós já havíamos sonhado com este banner, chamado Existência, e Deus tocou na mente e no coração deste casal abençoado para presentear o ministério desta forma. Nós temos também para os irmãos do nosso ministério, aqueles que forem chegando, este mini banner para ser posto em nossos veículos. Irmão Silvio, o seu já está separado aqui, a irmã Sheila também, os irmãos que desejarem. Ninguém é obrigado a ter esse adesivo em seu carro, não. Mas é uma bênção para a glória do nosso Deus, para que nós possamos divulgar o Ministério Graça e Intimidade onde quer que nós estejamos. A bem da verdade, irmãos, a nossa maior divulgação é a cruz de Cristo, aquilo que a cruz de Cristo fez em nossas vidas. Vamos prosseguir com o nosso culto racional, nosso encontro de fé cristã, com o nosso ministério de louvor e adoração. Tamires, Miguel, filha, se quiser pode ser chegar para cá. Vamos seguir com fé com o nosso Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não, não. Pois se para além das nuvens, não deixou brilhar, a minha vista em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Quando águia vou, mais altura sou filho de Deus. Amém. Nosso Deus é maior. Meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Sei para além das nuvens, só não deixou brilhar, só que a terra escureceu. Oh, 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 a minha vista em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou.
Filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Glórias ao nosso Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, do que sonhamos ou do que cremos. Amém. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Suas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens os Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Suas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em Tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em Tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sonhamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais.
quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sonhamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeito em teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Amém. Glória a Deus. Amém. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode nos surpreender. Amém. Tu és soberano, Senhor. Tu és maravilhoso. Somos justos. O Senhor nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Grande é a verdade do Evangelho. Muitos ocultaram do povo de Deus. É uma semente que dá vida. É um crime ocultar essa verdade. Mas Deus levantou uma voz, um grande ministério para fazer soar em nós a verdade dos seus mistérios. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai. Para sempre dele somos. Grande é o amor do nosso Deus. Muitos não conseguem entender que filhos, sempre filhos, somos nós. Quando o filho na casa permanece, nenhum de nós há de se perder, pois o nosso Pai é fiel e já nos deu garantia de que voltaremos para o céu. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai. Para sempre dele somos.
somos justos. Ele nos tornou assim, somos justos. Ele nos tornou assim, não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai, para sempre dele somos. Glória a Deus. Tu nos tornaste assim. Vamos fazer uma breve confissão diante de Deus, aquele que tudo pode, aquele que nos tornou justos. Deus maravilhoso, Pai de nossos espíritos, nosso Pai grandioso, aquele a quem nós amamos de toda a nossa alma, com todo o nosso coração, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o teu amor paterno, ele transforma, ele renova, o teu amor paterno, ele solidifica, ele cria, ele constrói. E muitas vezes, uma vida que está destruída, o Senhor das cinzas, do monturo, o Senhor renova e transforma. Porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano preparado para a vida desta pessoa, que ouve a tua palavra. Daquele que, no momento em que a tua palavra é semeada, ele recebe a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Fala-me esta noite, fala-nos esta noite, pois queremos ouvir a tua voz, Senhor. Eu dependo de ti. A minha suficiência vem de ti, a nossa suficiência vem de ti. A nossa gratidão está nas tuas mãos. O Senhor nos ensina a ser gratos. Por isso, nós te amamos e nós te adoramos, para a glória do teu nome, Jesus. Tudo para a glória do teu nome. Igreja Santa, abençoada, remida, como dizia um amigo meu há muitos anos atrás, lavada e enxaguada no sangue do Cordeiro. A igreja que foi comprada por um preço de sangue. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Amados, essa reflexão é muito importante quando nós nos deparamos com este trecho, esta frase. Isso nos traz um entendimento que nos fez vir aqui hoje, nesta noite, uma noite chuvosa. A tarde ventou muito. Nós até cogitamos de fazer este encontro em meu lar, para que os irmãos pudessem acompanhar. Mas, é como disse a irmã Isabel, Deus tem o controle da natureza. E aprove a Deus reduzir o vento, a chuva, para que nós estivéssemos aqui. Quando nós entendemos que foi por graça, como diz Efésios 2:8, mas eu preciso valorizar isso aqui. O entendimento que esta palavra nos traz, ele é um entendimento profundo. Eu ia fazer aqui até os convites, mas eu vou deixar para fazer no final. Abra a sua Bíblia. Eu tenho dois textos iniciais para falar. Colossenses, capítulo 3, 16 e capítulo 1, 27. Abra a sua Bíblia e acompanhe conosco. Enquanto os irmãos abrem aqui, você que está conosco pela internet, eu quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do nosso Deus, pastor Marcos Felipe Ferreira, Ministério Graça e Intimidade, Macaé, e Rio das Ostras também agora. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E por esta razão, nesta noite, com todas as dificuldades que nós tivemos esta semana, né, irmão Manuel? Irmão Manuel teve dificuldade para retornar para Macaé, estava em Búzios, mas os anjos de Deus o trouxeram em paz. Essa semana nós vamos agradecer em oração, porque o irmão Manuel depende de Deus, assim como nós dependemos, e nós abençoamos durante essa semana essa vitória que o irmão está para receber juntamente conosco. Já recebeu essa vitória, vamos interceder pelo irmão Manuel, e você vai ter uma resposta positiva, meu irmão, com certeza. E por esta razão, por nós entendermos que somos salvos pela graça, mas não foi de graça, é que nós estamos aqui comunicando o Evangelho da graça de Deus. Este ministério, ele tem um comprometimento com a intimidade com Deus, com a necessidade, não é aquela intimidade que a lei diz, olha, você tem que ficar 3 horas na madrugada.
Em todos os momentos das nossas vidas, nós temos intimidade com Deus. Aonde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, eu tenho que ter essa intimidade com Deus. Haja o que houver, esta intimidade ela é constante. Por quê? Porque neste pacote da graça, isso fez uma grande diferença para nós, e nós vamos ver na mensagem de hoje. Qual foi a diferença que isso fez? Nós vamos até às 8h20 no máximo, e nós vamos prosseguir na próxima semana, né? São 12 para as 8, no máximo 8h20 estarei finalizando esta parte de hoje. Então, com a Bíblia aberta em Colossenses capítulo 3, 16, 1, 27, nós vamos abordar sobre o tema: somos odres novos e temos o vinho novo. Repita comigo: somos odres novos e temos o vinho novo. Para a glória de Deus. Colossenses 3,16 diz a palavra do Eterno: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando nós falamos que somos odres novos, né, é um recipiente onde dentro desse recipiente, que era feito de couro, aí se punha o vinho. E se esse recipiente fosse velho, o vinho tivesse novo, o vinho produz gases. E ele com o tempo poderia o quê? Explodir esse recipiente, danificar não só o recipiente, como também o vinho. E o vinho se perderia. E o vinho era uma bebida, e ainda é uma bebida maravilhosa, que em todos os casamentos, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus esteve presente. E ele mesmo fez a multiplicação, né, do vinho, da água em vinho, onde todos acharam aquilo, ficaram extasiados. Como pode o dono da festa servir o melhor vinho no início? Geralmente você guarda o melhor vinho para o final. E este vinho, tudo aquilo que aconteceu, toda aquela analogia que o Senhor Jesus fez, aquela parábola que ele mostrou ali, aponta para isso aqui: sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Mire, fixe nessas verdades, porque a obra da cruz, amados, ela é uma obra muito importante para eu desvalorizar a obra e colocar o mérito aonde? No meu joelho, no meu jejum, no óleo ungido, Não. em uma santa ceia, que nada mais é a cópia da Páscoa judaica, em um pentecostalismo, que nada mais é uma festa judaica travestida ou vestida de cristianismo, de um novo cristianismo. E nós fomos ensinados, nós fomos fortalecidos com heresias. Com todo respeito àqueles que nos ouvem, essa mensagem, ela vem para ratificar, ela vem para fortalecer aquilo que a graça de Deus mostrou ao apóstolo Paulo, e durante os anos foi se passando, e Paulo teve a oportunidade de trazer a mensagem da graça para uma comunidade local, e também essa mensagem ela resvalou até os dias de hoje. Nós precisamos apenas saber entender, saber discernir o que foi para o tempo daquela igreja, ou daquelas igrejas que estavam ali, né, aos Colossenses, aos Efésios, aos Coríntios, né, aos Hebreus, para cada uma daquelas igrejas, assim como o Apocalipse não foi escrito, o pastor José Luiz foi bem feliz em fazer a colocação no grupo, para quem foi escrito o Apocalipse, pastor José Luiz? Para as sete igrejas da Ásia. E hoje, as milhões de igrejas, porque a igreja somos nós, de comunidades, querem pegar o Apocalipse que não foi escrito para nós, que literalmente foi as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos tirar alguns ensinamentos, assim como nós tiramos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O que serve para nós na graça de Deus, no novo caminho, no novo pacto, é útil, nós aplicamos a nossa vida. Então, após a cruz, os filhos de Deus foram chamados à liberdade. Sim, eu vou repetir, abençoada Raíssa, os filhos de Deus foram chamados à liberdade. Não é o primeiro que chama de Raíssa, né? Raíssa.
Raíssa com Y e C cedilha, ainda tem esse detalhe, né, Raíssa? H, Y, é igual a Tamires com TH. Esses pais abençoados são uma bênção. Mas nós fomos chamados na graça de Deus a craseado, a liberdade. E nenhum de nós precisa se esforçar para ter essa liberdade, mas precisamos sim, como diz essa verdade, não foi de graça, precisamos ter o quê? Bom senso, ter conhecimento, coerência, de forma que nós venhamos a ser herdeiros no reino, que já foi estabelecido nessa nova aliança, nessa nova era, a partir da cruz, pela ressurreição e finalizando a lei mosaica, pela volta de Jesus por volta do ano 70, pela sua parúzia. E que muitos insistem em aguardar uma volta de Jesus da mesma forma, eu sempre repito isso, que o povo de Israel aguardava um grande general para lutar com o exército romano e com os demais exércitos. Até hoje, os nossos irmãos judeus, né, de nascença, estão aguardando o Messias. O Messias já veio, já voltou e já vive em nós pelo seu Espírito. Pasme você. Cristo em nós, A esperança da glória. Então, com a finalização da lei mosaica no ano 70 da era cristã, através do templo de Israel que foi derrubado, daquele templo que era o ícone da lei, e Jesus lá em Mateus, né, por volta de Mateus 18, 24, Jesus profetizou, não ficará o quê? Pedra sobre pedra. E aquele templo de Israel foi derrubado. Então, irmãos, quando nós enfatizamos em cada mensagem que eu, pastor José Luiz, em breve nós teremos outras pessoas trazendo mensagem, porque quem levanta é Deus. Eu jamais poderia imaginar que Deus me levantaria, porque eu estava tão acomodado em um banco de uma determinada denominação, ou ouvindo em casa, e que Deus me levantaria para fazer esta obra tão sublime, tão árdua ao mesmo tempo, e tão maravilhosa, né? Hoje nós estamos começando a colher algum fruto. A semente que nós plantamos está dando fruto. Não parece nada não, mas eu me sinto muito feliz em Deus por pequenas bênçãos como esta aqui, como esta bênção, porque tudo isso provém de Deus. Não pode ser, irmãos, eu não estou aqui para enaltecer a irmã Marinha, o irmão Domingos, não, todos nós diante de Deus estamos no mesmo nível. A irmã Raíssa faz a sua parte, a irmã Isabel, o irmão Silvio, a irmã Sheila, a irmã Sandra, minha irmã Terezinha no Rio de Janeiro, meu cunhado Adalberto, minha esposa, todos nós, porque a palavra diz que nós não temos que conhecer segundo a carne. E o que nos nivela, né, o que nos nivela é o Espírito de Deus, é a palavra. O que faz de nós ser um vinho novo não é o meu mérito, não é o nosso mérito. Ah, porque a irmã fez isso. Não. O galardão é com Deus. Se um dia Deus vai dar um galardão por alguma coisa que um de nós fez, o irmão veio e pintou, né? O irmão cedeu um espaço. Olha, eu tenho um espaço 3 vezes maior do que esse, eu quero ouvir a graça. Ótimo, é entre Deus e o irmão. Quem sou eu para recompensar alguém? A minha suficiência vem de Deus. Então nós vamos abordar alguns pontos importantes. E eu, orando ao Senhor, falei, Senhor, como posso tratar isso? E vamos passar 2 pontos importantes e vamos trabalhar um pouco esses 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é que nesta graça, né, hoje, nós não valorizamos um número de CNPJ, uma placa, claro que não. A nossa valoração está na cruz de Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Mas nós somos seres humanos, vivemos em uma terra, a nossa carne ainda vive nesta terra, nesse corpo, temos um corpo de carne. E nós temos também que trazer algum valor a essa vida na terra. Todos nós precisamos comer, nos alimentar, ter um teto para nos cobrir, ter um transporte, né? Alguns se transportam de cavalo, a charrete, outros de bicicleta, outros de moto, de carro, de avião, de ônibus. Ainda não tem teletransporte, mas pode ser que um dia tenha. E a maneira como Deus transportou para esta terra foi algo sublime. Deus se transportou para a terra, não usando o modo tradicional como nós conhecemos, né, que é o relacionamento íntimo de homem e uma mulher, mas Ele, pelo seu Espírito, se transportou para o útero de Maria, a quem nós amamos, a nossa irmã Maria também, né? Mas o nosso Salvador Jesus Cristo,
através de uma forma maravilhosa, foi transportado pela autoridade divina para o ventre de Maria e cumpriu toda a lei. E é por essa razão que nós estamos aqui. Então, ponto importante, pastor José Luiz. Um dos pontos mais importantes que eu tenho entendido, e eu quero mandar um grande abraço para o pastor Geraldo, para o pastor Cristiano França, pastor Miguel Ângelo, pastor Marcos Gomes, pastor da Bahia, Elson de Jesus, um grande abraço, meu amado irmão. E para todos os pastores, Pedro Keller, Jorge Valente, aqueles que estão conosco ao vivo, pastor Paulo César lá de São Paulo, alguns têm o título de apóstolo, mas tudo isso ficará por aqui, e todos nós pastoreamos, e Deus é o nosso sumo pastor, o Espírito Santo é quem nos conduz. Mas eu quero mandar um grande abraço, porque esse ponto que eu vou ressaltar é o mais importante na minha ótica, ou seja, passar esta revelação ao maior número de pessoas para trazer o conhecimento e, consequentemente, a liberdade que Cristo nos deu. Tem um louvor maravilhoso que eu consegui escrever pela bondade de Deus, né? E que diz assim: para a liberdade Cristo nos chamou. Se vocês puderem tocar no final, eu sou muito grato. Para a liberdade Cristo nos chamou. Por quê? Por que eu posso afirmar que Ele nos chamou para a liberdade? Eu tenho direito a viver essa liberdade. Na segunda parte do hino diz: porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas pastor, como é que o senhor pode afirmar categoricamente? Talvez até alguém que esteja aqui discorde disso que nós estamos comunicando. Mas quando o Espírito Santo ele nos revela a grandiosidade da obra que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele revela a um padre, a um pastor, a um papa, a um apóstolo, a uma ovelha simples, a um ser humano, porque todos nós somos seres humanos, não existe infalibilidade papal, não existe infalibilidade apostólica, infalibilidade pastoral, todos são falíveis, somos todos carne. O próprio apóstolo dos apóstolos, ele disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não tem. Nenhum sequer. O único que não teve na sua carne nenhum erro, porque era o próprio Deus habitando o corpo de carne, foi Jesus de Nazaré, aquele que veio para viver com Jesus de Nazaré. E hoje, nós não seguimos o Jesus de Nazaré, nós seguimos quem, irmã Isabel? O Cristo ressuscitado. Glória a Deus por isso. Então, este ponto é importante, nós vamos prosseguir falando, e eu quero que os irmãos frisem em vossas mentes. O nosso objetivo é compartilhar, passar, comunicar esta revelação ao maior número de pessoas. E hoje nós temos a internet que nos ajuda, acompanha para nós para ver se está sem bateria. Nós temos a internet que nos ajuda a fazer essa comunicação. E eu sei que em breve nós estaremos em um lugar maior, sabe? Porque quando nós profetizamos algo, declinamos algo com nossos lábios, nós cremos e sabemos que não somos nós que vamos fazer, mas é o poder de Deus, é o Espírito Santo que vai converter, que vai transformar, que vai majorar, né? Que vai lutar, porque Ele na verdade já lutou, mas Ele prossegue dia a dia. É como nós, dia após dia. Tem um ditado que diz que tem um leão lá fora para matar, e dia após dia na padaria, né, irmão, mata um leão. Eu ali no telemarketing, ou eu com meus serviços elétricos, e matamos um leão por dia. Meu filho Miguel Ângelo também trabalhando no telemarketing, produzindo as suas músicas, que é um grande produtor de música, de trilha sonora para filme, né, tocando em casamento. E todos nós batalhamos, cada um de nós, até aqueles que estão aposentados já lutaram. Mas aquele que luta por nós já venceu a batalha. E esse primeiro ponto, é preciso que nesse primeiro ponto nós entendamos um outro ponto também muito importante. Glória a Deus, aleluia. Nossa filha maravilhosa, ao contato do microfone, joga mesmo, você abre e mexe com a filha, pode ser. É preciso que nós entendamos o seguinte: para que a gente possa passar, irmã Marinha, irmão Domingos, todos nós precisamos, em primeiro lugar, orar. Senhor, esclarece, revela-me, porque, irmãos, cada um de nós tem um limite. A nossa mente humana, ela é limitada. Você pode conhecer um médico, né, um químico, um cientista, um engenheiro. O indivíduo é fabuloso, o indivíduo estuda, ele é fera, mas a mente humana, ela é limitada.
ele nunca vai conhecer tudo. Os filósofos antigos diziam: a única coisa que sei é que nada sei. Então, para que nós possamos passar essa revelação, em primeiro lugar, é ter esta intimidade, maturar esta intimidade com Deus dia após dia, em todos os momentos, em todos os dias. Por quê? Não pode haver mistura. Não pode haver mistura. E nesse primeiro ponto está embutido o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Valorar a anulação e mudança de pacto que Jesus fez para o novo e eterno pacto, um novo e vivo caminho, ou seja, a graça que se renova todos os dias, nos direciona, nos fortalece, sem que nós precisemos realizar qualquer mistura de conceitos, ou seja, entender que a lei, ela é 100% diferente da graça. Hebreus, capítulo 8, verso 6. Vamos ler. Hebreus, capítulo 8, verso 6. Posiciona um pouco mais essa antena, vira um pouquinho ela de lado, pode ser que a antena esteja um pouco na lei, essa antena é meio legalista. Hebreus, capítulo 8, verso 6. Se alguém achar, pode ler. Hebreus 8, verso 6. Eu achei. Vamos lá. Que diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então veja bem, o ministério que Jesus recebeu é superior ao ministério a Bíblia chama o ministério de Moisés de quê? De morte e condenação, de condenação e morte. Como pode um ministério que foi escrito em tábuas, né? Tábuas de pedra, que a Bíblia classifica como de condenação e morte, como pode as pessoas ainda estarem vinculadas, fortalecidas? Que o Espírito Santo ilumine os olhos do conhecimento, tire o toldo, tire a venda das pessoas, daqueles que nos ouvem, daqueles que abraçam a graça de Deus, para que a revelação ela possa ser completa. Porque a palavra ela afirma que o ministério que Jesus recebeu, o que é uma coisa que é superior, né? O próprio nome já diz, há uma superlatividade, não há algo que supere, o ministério dele é superior, porque o ministério anterior é um ministério que foi mostrado no monte, para quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele era simplesmente, a Bíblia diz que é de condenação, de morte. E aí Jesus mostrou que o fim da era da lei, ou seja, do mundo aion, do grego, né? O fim da era da lei, que ele aconteceria lá em Mateus 24. Jesus Cristo, ainda nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré, mostrou que havia o final deste pacto, e que esse final culminaria, ele teria um ponto final quando o templo fosse derrubado. Tanto que ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Foi algo físico que ele mostrou. E seria naqueles dias, Jesus não falou assim, olha, essas coisas vão acontecer nos séculos vindouros, talvez no ano de 2050, de 3100, ou de 1996, não. Jesus falou, existem algumas situações que nós precisamos entender na Bíblia Sagrada que são realmente literais. É preciso ter espírito de discernimento para entender o que é literal, o que é ao pé da letra, o que é alegoria, o que é analogia, o que Jesus estava falando para aqueles dias e o que ele estava falando para o futuro. E então, nós vamos compreender de forma cabal, de forma concreta, aquilo que Jesus falava, aquilo que os profetas falavam. E Jesus disse que estaria próximo. O templo seria derrubado muito em breve. Não passaria aquela geração. Então, o contexto bíblico, ele nos traz esclarecimento, ele nos traz entendimento, nos traz revelação e nos mostra que cada um de nós precisa mergulhar, buscar ler, ter conhecimento, entender. Não apenas se ater à letra, porque a própria palavra diz que a letra, ela mata, a letra da lei, né? Aquela lei ela mata.
mas o Espírito. Qual o Espírito? O Espírito da graça. Aquilo que Deus, através de Jesus de Nazaré, tem que fazer futuramente. O próprio Cristo, nos dias de sua carne, ele não revelou ao povo judeu muitas das coisas que ele faria. O povo judeu provavelmente iria o apedrejar antes do tempo, se ele falasse que a salvação era para nós gentios. O povo era um povo sectarista, ele era seletivo. Ele jamais admitiria que havia um outro povo que era escolhido por Deus. Somente ele. O entendimento do povo judeu era apenas aquilo que a lei dava. E a lei, ela foi um aio, ela conduziu, ela fazia com que o pecado avultasse. Quanto mais o judeu cumpria a lei, mais ele mostrava que na carne dele ele era um pecador. Então, antes, Jesus de Nazaré. Depois da cruz, Jesus Cristo, o ressuscitado, nosso Senhor, o nosso amigo. Por isso que nós comentamos e falamos que o que fazia sentido no antigo pacto, na nova aliança, não faz mais sentido. Por quê? Veja o que está lá em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Nós estamos caminhando para os 10 minutos finais. 2 Coríntios 5, 16. Nos diz assim: de modo que de agora em diante. O que significa de agora em diante? Será que o de agora em diante, Manuel, é quando o sujeito chega assim: ah, eu ouvi falar de um Deus, de Jesus maravilhoso, daqui em diante eu vou aceitar, ou eu vou confessar, ou eu vou crer, de agora em diante as coisas velhas passaram. Aquilo que eu praticava, ou seja, a pessoa confunde uma certa disciplina, porque a disciplina tem valor. O indivíduo, muitas vezes, quando ele adentra uma comunidade, porque ser de Cristo não quer dizer ser do MGI, ser da Assembleia, ser da Batista, ser da Presbiteriana, né, ser da Católica, não. Ser de Cristo, ser de Deus, é algo muito superior. Foi feito antes da fundação do mundo, antes que eu chegasse ao ventre da minha mãe. Deus já tinha me escolhido, me predestinado para um dia eu tomar um corpo físico, um dia eu passar por esta terra e eternamente ter vida com Ele e voltar e receber um corpo incorruptível. E as pessoas confundem muitas vezes uma disciplina, as coisas velhas não. O que ele diz aqui, olha? O 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Por quê? Irmãos, naquele período em que Paulo estava pregando, muitos daqueles irmãos, Manuel, que estavam com ele ali, viveram nos dias de Jesus de Nazaré. Provavelmente, muitos daqueles irmãos estiveram no momento em que Jesus foi apedrejado, crucificado, colocaram uma coroa de espinho nele, transpassaram-lhe as mãos e os pés. Muitos daqueles irmãos conheceram o Jesus de Nazaré, que cumpriu a lei, porque ele era judeu. E mesmo Jesus cumprindo a lei, ele não cumpriu exatamente por quê? Porque ele é o Senhor. Ele curou no sábado e ele mostrou para os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, aqueles homens que eram: eu sou o doutor fulano de tal. Ele mostrou para aqueles doutores que ele era o grande eu sou. Acima daqueles homens da lei estava o próprio Jesus. Então, muitos daqueles irmãos nossos que estavam ouvindo Paulo em Éfeso, em Coríntio, aos Gálatas, em todos os lugares, provavelmente alguns deles andaram nos dias de Jesus na sua carne. E ele disse: olha, se nós conhecemos, ainda que do ponto de vista humano, ainda temos considerado Cristo dessa forma, ou seja, como Jesus de Nazaré, não consideramos assim. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo, e nós começamos a ler, reler, tornar a ler, orar, ouvir, nós vamos entender o contexto da graça, vamos contextualizar com o Antigo Pacto, com os livros do Antigo Testamento, e vamos entender qual era o plano de Deus, qual era o propósito de Deus. E então, quando nós deparamos com o que Paulo escreveu lá aos Romanos, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou,
pois fui vendido como escravo ao pecado. Nós começamos a entender que há um caminho para a igreja, um caminho para a igreja pertencer ao Cristo que ressuscitou, porque na nossa carne nós fomos vendidos. Deus não tem mais nada a ver com a nossa carne. Quando Jesus tomou um corpo humano, o que ele fez? Ele encerrou no corpo humano toda a maldição da lei, todo o pecado. E quando ele morreu, e o corpo de Cristo, expirou, ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ali naquele momento, o pecado foi anulado, o pecado foi destruído. E Paulo, ele escreveu aos Romanos capítulo 8, quem lê esse capítulo de Romanos, que é um capítulo maravilhoso, ele já começa dizendo: portanto agora há 38.000 condenações para os que estão em Cristo Jesus, Paulo condena a gente de todas as formas, não é isso? O que que diz lá em Romanos 8.1? Não há condenação. Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Algumas versões diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 18 desse mesmo capítulo, Paulo diz assim, veja bem, irmãos, atente para este detalhe muito importante. Nós já estamos terminando essa parte da mensagem hoje, nos minutos finais. Atente para esse detalhe importantíssimo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas veja bem, aí você vai dizer assim, tá vendo, pastor? Será revelada. Paulo estava falando para a igreja nos dias atuais. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas a lei, na sua totalidade, ainda não tinha sido concluído. O templo de Israel ainda estava de pé, a igreja ainda estava em fase de transição. Alguns estavam recebendo o batismo do Espírito Santo, porque muitos nem sabiam que tinham batismo do Espírito Santo. E a concretização, porque é como se fosse apenas uma situação: a morte, a ressurreição e a volta de Jesus Cristo. São três eventos, parece ser diferente, mas são três eventos que, reunidos em um só, concretiza aquilo que Deus predestinou, prefigurou, preconizou para a sua igreja, para o seu povo. Esse novo caminho que nós vivemos hoje, que é o caminho de quê, Manuel? De superiores e melhores promessas. As promessas de Deus são superiores e melhores. Então Paulo estava dizendo naqueles dias para aquele povo: a glória que em nós será revelada. Eu posso até parafrasear Paulo e dizer assim: a glória que em nós já está manifesta. Porque a glória que seria revelada para aquele povo, porque a maioria daquelas pessoas ainda tinham andado com Cristo. As pessoas ainda não atentavam, irmãos, para a obra regeneradora, salvadora, salvífica que Cristo havia feito na cruz. Como muitos hoje ainda não conseguem entender e carregam um Cristo morto em uma cruz, ou ainda buscam o Espírito que já está nele. Domingo passado, na live que nós fizemos em minha residência, nós falamos sobre isso. Desde a madre da nossa mãe, nós já temos o Espírito Santo. Não existe busca do Espírito Santo. O Espírito já nos habita a igreja de Cristo. Então, quando Paulo mostrou ao povo que estava na igreja em Roma, ele disse que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aquele povo estava passando um sofrimento, Manuel, terrível. Eles eram oprimidos pelo exército romano. Eles eram perseguidos. Os cristãos daquela época, o que acontecia com os cristãos? Eles eram postos nos Jogos Olímpicos da Arena, e aí eles pegavam os cristãos e jogavam para os leões devorarem os cristãos. Por isso Paulo fez menção ao sofrimento que eles estavam passando. Hoje nós não passamos 1/1000 do que os cristãos daquela época passavam. Era o início da igreja cristã. Por isso que Paulo falou da glória que há de ser revelada. Por quê? Paulo tinha consciência. Muitas pessoas dizem assim: mas o que Tiago prega não serve para nós? A Tiago não foi revelada a graça de Deus. A graça não foi revelada a Pedro. Tiago, Pedro, João, foi-lhes dado pregar o evangelho aos judeus, o evangelho da circuncisão. O único que recebeu a revelação do evangelho da graça foi o apóstolo Paulo.
Então, Paulo, ele teve essa visão, esse entendimento de passar para aquele povo a glória que há de ser revelada, porque a igreja começaria a receber, a partir do momento que a graça fosse concretizada no ano 70, o templo de Israel fosse derrubado, ali pelo general Tito, ali, o povo, o que ia acontecer? Por que nós entendemos desta forma essa revelação? Porque até então, irmãos, o povo de Israel, ele ia até o templo cumprir a lei. Ele oferecia sacrifício de pombinha, de rolinha, de animal. Ele ia até o templo oferecer o sacrifício, ele ia cumprir. Então, muitas pessoas hoje, elas querem cumprir alguns pontos. Elas querem dar dízimo, elas querem guardar o sábado, subir ao monte, usar um óleo ungido, mas eu não vejo nenhum desses crentes oferecendo o sacrifício que o pessoal da lei oferecia, matando um carneiro, né, um cordeiro, uma pombinha, uma rolinha, matando, oferecendo sangue, porque quando o templo de Israel estava ali, eles ainda iam levar as suas ofertas, os seus dízimos ao templo, ao sacerdote. Por isso que nós entendemos que, por ser o ícone da lei, aquele templo, porque aonde, lembra quando perguntaram, Jesus, onde que nós vamos adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, outros em Samaria, né? Uns adoram no templo. Virão dias em que os verdadeiros adoradores adorarão em quê? Em espírito e em verdade. Somos nós. Pode ser em meu lar, pode ser em um templo como este, na casa do irmão Manuel, da irmã Marinha, do irmão Silvio e Rio das Ostras, em todos os lugares. Porque o povo, ele levava a coisa a ferro e a fogo. Você só podia adorar a Jeová Jireh, Jeová Nissi, a Deus. E o Deus, olha a diferença, o Deus que hoje está em mim, está em ti. Está em mim, está em ti, aquele que um dia nos predestinou. Esse Deus que está em nós, naquela época o povo, ele tinha que seguir ao pé da letra, ipsilíteres. Ele tinha que ir ao templo para orar. E quando aquele templo foi derrubado, a profecia de Daniel fez com que mostrou que futuramente iria ser derrubado, e o próprio Jesus voltou, né, e utilizou aquele general Tito para derrubar aquele templo. Ele derrubou por completo a lei. Ali a lei realmente foi finalizada, não tinha mais templo. E aí há necessidade de que eu falei no início da mensagem, de passar esta revelação ao maior número de pessoas, para que as pessoas possam entender a sua liberdade. O povo hoje ainda está preso. Não que entrar em um templo seja pecado, seja errado, não. A igreja se reúne. Hoje nós não vamos à igreja. Hoje a igreja vai se reunir em algum lugar. Seja um templo 10x10, em um templo 30x50, em uma casa, em uma residência, embaixo de uma árvore, em um piquenique, na beira da praia, em qualquer lugar que você queira se reunir. Então, meus amados, nós vamos prosseguir na próxima semana falando a respeito desta glória, porque o tema, ele fala que nós somos odres novos e temos o vinho novo. Pode até parecer, mas odres novos, vinho novo. Nós vamos prosseguir semana que vem mostrando que todos esses ensinamentos que foram direcionados aos judeus que estavam debaixo da lei, eles não servem para nós hoje. É desnecessário. Então, você que está nos ouvindo, né, que está em uma comunidade que te obriga, ou você que se sente obrigado, se sente constrangido em fazer algo que a lei passou durante centenas de anos, a denominações religiosas, a alguns locais que são religiosos, passou para essas pessoas e as pessoas cumprem ali, porque muitas pessoas têm medo. Se não fizerem aquilo ali, Deus vai puni-la. Deus não vai punir ninguém. Deus habita em você, como diz a palavra. Nós somos, o salmista fala, somos deuses com D minúsculo. Por que o salmista profetizou desta maneira? Porque o próprio Espírito já estava usando ele ali. Minha filha esses dias fazia alusão a uma situação de que, como nós pregamos semana passada, o Espírito habita em nós. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto, nós conhecemos um pouco a história de Davi, todos nós que lemos, estudamos. Ele diz o quê? Que o Espírito, ele vinha e saía. Ele vinha e saía. Por que não havia compatibilidade do Espírito Santo permanecer? Porque esta terra estava infectada pelo pecado. E é tão simples enxergar. Hoje o Espírito habita em nós porque não há mais pecado. O pecado que distanciava-nos de Deus foi o quê? Foi anulado. Hebreus 9, 26. Fomos reconciliados. Isso não é invenção do pastor Marcos Felipe, do pastor Marcos Gomes, Miguel Ângelo, do pastor Cristiano França, não.
Isso é invenção dele, do Todo-Poderoso. E a ele, e somente a ele, que nós damos glória, honra e louvor. Ao Senhor toda a glória. Nós vamos prosseguir na próxima semana. Fica conosco ligado semana que vem. Ore durante essa semana. Ore, convide pessoas. Você que é nosso vizinho, venha compartilhar conosco deste maná, deste alimento sólido. Vamos engrandecer e louvar ao nosso Deus? Sim, vamos fazer sim, nosso repertório, sim, não há problema nenhum. Nós aqui não damos dízimo, nós aqui contribuímos de forma espontânea. Aqueles que quiserem cooperar, cooperem. Eu vou apenas fazer um convite também. A Miss Miguel pode preparar para louvar. Se você quer ser um patrocinador, você quer nos ajudar, como nós temos recebido essa bênção maravilhosa. 22 é o nosso DDD, o nosso telefone é o 981552308. Coopere para o crescimento da obra de Deus, para a extensão da obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, é amar ao próximo. E os nossos projetos incluem muitas situações para beneficiar aqueles que são de Deus e que certamente Deus vai enviar pessoas que vão necessitar da cooperação em oração e de outras formas também. E se você é músico e quer cooperar conosco, junto com o Miguel, com a Tamires, venha, participe, traga o violão, o trompete, o saxofone, o clarinete, acordeon, venha participar conosco para a glória do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Glória a Deus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus, vamos Glória a Deus, Ele é merecido. Obrigado. Louvado seja Deus sempre. Vamos agradecer a Deus, vamos declarar essa semana. Todos nós, irmãos, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nesta terra, nós dependemos, a palavra de Deus lá em Eclesiastes diz que o dinheiro apedia tudo, ele só não dá sabedoria. E todos nós temos que ter uma atividade para nos remunerar, né? E vamos orar esta semana. Nosso irmão Manuel vai fazer as entrevistas, né? Vamos continuar abençoando a vida do nosso irmão com nossa oração. E a você também que está conosco, saiba que você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós não vimos aqui para buscar bênçãos, porque nós somos abençoados. Nós, quando chegamos aqui, a bênção está conosco, onde quer que nós estejamos. Mas nós podemos, como diz o pastor José Luiz no início, chamar a existência as coisas que não são, como se já fosse. Mais uma vez a nossa gratidão, né, pela cooperação dos irmãos abençoados, irmão Dominguinhos, irmã Marinha, todos os irmãos que estão conosco, pessoal de Rio das Ostras que tivemos há 2 semanas atrás, cultuando, adorando a Deus, fazendo o nosso encontro de fé cristã. Um abraço, irmão Silvio. Em breve estaremos de novo, talvez com a irmã Sheila, talvez lá em Búzios, né? Nós não sabemos quando vai ser, mas em breve nós estaremos nos reunindo, vamos reunir mais pessoas e vamos crescendo na graça do conhecimento. Vamos orar ao Senhor, agradecer. Pastor Tavares, eleve-nos em oração, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso de fé. Oremos, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, porque Tu já nos constituíste odres novos, Senhor. Amém. E o vinho novo já está em nós, Senhor, que é Tu, Senhor, habitando no nosso espírito, no nosso ser. Por isso que somos casa Tua, Senhor, somos santuário Teu, Senhor. Ó, meu Deus, dá-nos uma semana abençoada. Ó Senhor, cada família representada aqui, Senhor meu Deus, que possamos ter nossos objetivos alcançados. Meu Deus, nós te louvamos porque até aqui Tu tem nos conduzido em triunfo, Senhor. Eu te peço pelas famílias também, Senhor, porque eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome do Filho amado Jesus, que reina e vive para sempre. Toda a igreja diga Amém. Amém. Glória a Deus. Boa semana. Deus é com todos nós. Tenha uma semana próxima.